Bom, voltamos aí, pessoal, continuando a falar sobre o SUAS. O SUAS, como eu trouxe para vocês, está previsto na LOAS. A exemplo do SUS compõe um sistema articulado entre esferas federal, estaduais e municipais, para que eles sempre estejam aí falando a mesma língua, para que não haja conflito na hora de repasse de verbas, na hora de ter as diretrizes que vão nortear cada atendimento, assim como nós temos também no SUS. Muito bem. Temos algumas questões da LOAS que eu trouxe para vocês. O SUAS tem que funcionar de forma descentralizada, participativa, mesmas diretrizes que a gente já viu aí quando a gente fala sobre a política de atendimento da criança. A gente vai ver que, inclusive, muitas questões que nós temos na política de atendimento dos direitos da criança também tem quando nós estamos falando sobre as questões de assistência social. Há muitos pontos de intersecção. As ações da assistência social devem ser contínuas, mesma coisa também quando a gente falou do SUS, independentemente da troca de governo, financiado pelo poder público. Princípios que regem a assistência social. Vou deixar vocês lá em casa, falando muito por cima. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre a exigência de rentabilidade econômica. Assistência social visa dar aquilo que a pessoa precisa para se reerguer e ser autônoma. Ainda que venha um discurso economicista, mas isso não vai gerar rendimento, não é para isso. É porque o poder público ele tem o dever de dar proteção social para as pessoas, para o seu povo. Então, por conta disso, acima de qualquer questão relacionada à economia, isso aqui tem que sempre prevalecer. Universalização dos direitos sociais, política social básica, não está falando aqui sobre proteção social. Igualdade de direitos, qualquer lugar. Divulgação ampla de todas as coisas que eles proporcionam. Beleza. Diretrizes. Descentralização, já falamos sobre isso, também na política dos direitos da criança. Participação da população, mesma coisa. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Então, quando a gente fala Estado aqui, não é Estado ente federativo, nós estamos falando de poder público, tanto está falando assim em cada esfera de governo. Centralidade na família. Aí sim é muito legal falar. Então, até agora, falamos sobre 3 diretrizes que também tem ali no ECA referentes à política de atendimento dos direitos da criança. Descentralização, participação, e aqui a gente está falando sobre responsabilidade do poder público, sei lá, seria em forma integrada, enfim, não foge muito aí do que a gente falou. O item D, esse é interessante, por algumas questões. Primeiro, porque não é algo que estava previsto no ECA, e segundo, porque também não está previsto na LOAS. Esse item D vocês só vão encontrar na Política Nacional de Assistência Social. Que é o que nós chamamos de princípio da matricialidade. Que para mim é uma das coisas mais legais dessa questão aí de assistência social. O que diz o princípio da matricialidade? Quando nós estamos falando sobre proteção social, é mais importante e eficiente que nós nos atentamos à família do que ao indivíduo. Porque quando nós nos atentamos à família, nós estamos nos atentando àquele núcleo básico que vai ser o responsável pelo desenvolvimento dos indivíduos que dela pertencem. De nada serve você, sob uma pretensão de dar o melhor atendimento para a criança, simplesmente focar nela, mas esquecer dos pais. Tem muitas pessoas que pensam assim. Então, vamos supor uma situação em que os pais estão em situação de rua e a criança está junto, ela pede dinheiro no semáforo, a mãe pede junto, coisa e tal. Poxa, você ajuda a criança se você tirar ela dessa família e colocar no acolhimento? Você está dando a segurança de acolhida, ela saiu da rua, está dando higiene, está dando condições básicas.
Você está ajudando de certa forma. E aqueles pais? Continuam na miséria. Você não fez nada por eles. E outra, a gente vai ver que as medidas protetivas, sejam elas quais forem, pode ser a de conseguir vaga em estabelecimento hospitalar, pode ser a de acolhimento institucional, todas elas visam prioritariamente a convivência familiar. É o direito-chave quando a gente está falando sobre medidas protetivas. A gente tem 2 princípios chaves. O primeiro, quando a gente está falando de protetivas, é o da convivência familiar. E quando a gente está falando sobre infracional, a gente está falando sobre intervenção mínima. São os 2 princípios chaves que a gente tem que ter na cabeça. Então, quando a gente está falando sobre protetiva, sempre tem que ter em mente a convivência familiar. Você tira a criança, né, aquele pensamento bem minorista, né, quando vocês veem assim algumas ONGs, Save the Children, né, você não tem que salvar ninguém. Você tem que dar oportunidade para que a população tenha melhores condições de vida. Quando você vem com essa concepção de salvar a criança, você tira ela do familiar, coloca ela num local totalmente artificial, que muitas vezes você pode ter tanto uma família acolhedora, que faz um acolhimento familiar, que vai dar uma realidade social totalmente diferente da que ela tem. Ela sai de uma situação de pobreza e vai para uma situação de classe média alta. Ou para um acolhimento institucional, também é uma realidade totalmente diferente. Esquece os pais. Esquecendo os pais, você não consegue trabalhar a reintegração, porque a situação de miserabilidade dos pais continua igual. Aquilo que violou o direito da criança, que continua violando o direito dos pais, não se modificou. Então nunca essa criança vai ser reintegrada. E aí você vai dizer que não teve como voltar a criança para os pais, vai pensar então em colocar em família substituta, sendo que o grande violador de direitos, no caso concreto, não é a família, mas sim o poder público, que permite situações de miserabilidade como essa. É aí que a Política Nacional de Assistência Social vai tentar inverter essa situação. Se a assistência social ela tem que primar pela proteção social das pessoas, independentemente de questões econômicas, o que a gente tem que focar é na melhoria da qualidade de vida de todos. Não da criança, como poderiam pensar as pessoas que atuam com a infância. Até porque a assistência social não fala de criança, fala de pessoas em geral. Então o que eles falam é o seguinte: princípio da matricialidade. A matricialidade vem de mãe, mas a gente está falando aqui de família. A gente vai centrar os esforços na família. No momento em que o Estado o poder público, consegue reerguer essa família, tirá-la de uma condição de miserabilidade, de vulnerabilidade social, você não precisa olhar de forma diferenciada para aquela criança que está naquele núcleo. A própria família, por si só, por instinto, já tem por seus interesses próprios a proteção do seu próprio núcleo. Isso é instintivo. Na verdade, é muito difícil você ver uma situação em que pais agem voluntariamente contra seus filhos porque não querem, não gostam deles. Também, se eles agirem assim, bom, aí você vai intervir de forma específica, porque quem está causando a violação de direitos são os pais. Pronto, não tem nenhum problema. O problema é quando você tem uma amálgama aí de supostas negligências dos pais, quando na verdade você também tem muita violação do poder público. E é fundamental a gente analisar esses casos. Porque também quando a gente está falando de defensoria, se os pais são pessoas que realmente causam maus físicos, sexuais para a criança, no fim do dia a gente não tem muito o que dizer. Né? No máximo dizer que aquilo não aconteceu, ou então que ele precisa de tratamento psicológico, alguma coisa do tipo. O problema é quando a gente está falando do poder público. E aí o defensor tem muito o que fazer. Então, a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Inclusão, seja lá qual for o nome disso daí, dessa pasta, a atuação é na família. Já vou entrar aqui inclusive nos objetivos. Tem a questão da vigilância socioassistencial, que é um dos objetivos da assistência social. O que é vigilância socioassistencial? É você ir no território, fazer análise, verificar quais são os lugares de maior vulnerabilidade, para voltar depois para a prefeitura e dizer: prefeitura, a gente precisa atuar com saúde, com habitação, com não sei o que lá, nas áreas tais, tais e tais, porque nós fizemos uma comparação estatística, que essas são as áreas mais vulneráveis, que se a gente fizer isso, isso ou aquilo, a gente vai melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas, e por conta disso tirar as pessoas da situação de vulnerabilidade social. Isso é um pensamento coletivo. É um pensamento que não é de salvar uma ou outra pessoa, mas é um pensamento de gestor.
né, de política pública. Nós não estamos aqui fazendo voluntarismo, é política pública. Então nós temos que analisar quais são os lugares que estão numa situação de maior miserabilidade, vigilância assistencial, voltar para a prefeitura, trabalhar para que as famílias elas tenham maiores condições. Como é que a gente faz isso? Dando habitação, recadastra lá no CDHU, em outros projetos habitacionais, cadastro dos pais interessados para conseguir trabalho, se tiver dificuldade, para que eles tenham condições também. Assim, dentro da lógica do sistema que nós vivemos, né? Não dá para ser muito revolucionário. Se bem que seguir a lei já é muito revolucionário no nosso dia a dia. Então, eu trouxe para vocês a parte que eu considero mais importante, justamente aqui da política nacional, sobre o princípio da matricialidade. A centralidade da família e a superação da focalização no âmbito da política de assistência social repousam no pressuposto de que para a família prevenir, proteger, promover e incluir seus membros é necessário, em primeiro lugar, garantir as condições de sustentabilidade para tal. Nesse sentido, a formulação da política de assistência social é pautada nas necessidades das famílias, seus membros e dos indivíduos. Na família que tem que ser o enfoque. Quando a gente for ver a questão do acolhimento institucional, a gente vai ver que o acolhimento ele é a última medida que a gente vai adotar, por conta da violação do direito à convivência familiar. E todos os esforços possíveis têm que ser feitos para que aquela família tenha do poder público condições de pegar essa criança de volta. Agora, se oportunizado tudo, a família não der conta, é outra questão. Mas a gente tem que obrigar que o poder público dê todas as oportunidades possíveis. Acho que são, de forma tangencial, também fala sobre o assunto, na hora em que fala sobre a previsão da família, né? A família, inclusive, como núcleo primeiro de todas as crianças, e por conta disso ela tem que ser resguardada. A Política Nacional de Assistência Social ela é categórica ao dizer que quando estamos falando sobre família, nós não estamos falando sobre família tradicional da forma que a religião concebe. Qualquer tipo de família é considerada nesses termos em que estão sendo abordados. Qualquer uma. Mesmo as previstas na Constituição, a tradicional, a composta por apenas um dos ascendentes, a homoafetiva, a composta de forma caleidoscópica, né, aquelas famílias reconstruídas, ou aqueles familiares por consideração, não importa. O que importa é se tem vínculo de afinidade, afetividade, se tem cuidado, é isso que a gente tem que ter como atenção. Questão de moral, religião, isso é um segundo ponto, não tem nada a ver com a assistência social. Os objetivos da assistência social, o que estou lendo para vocês é o que está na LOAS, né? O primeiro objetivo da assistência social é a proteção social. Estamos entrando num looping, entendeu? Linhas de ação, proteção social. Proteção social, o que é? É um objetivo da assistência social. B, vigilância socioassistencial. Por quê? Porque a assistência social, quando está realizando suas atividades, tem que analisar territorialmente quais são os locais de maior vulnerabilidade para ter, de uma forma científica, condições de dizer quais são as áreas que precisam de melhor atenção. Isso é uma ferramenta que eles têm para realizar o objetivo de proteção social. E defesa de direitos acaba também sendo a mesma coisa ali que a proteção de direito social. Aqueles que trabalham com assistência social têm que sempre dar meios e principalmente informar quais são as formas adequadas da pessoa para poder fazer valer seus direitos. Então o foco da assistência social é a proteção social. Por isso que eu quero que vocês utilizem como sinônimo. Até porque a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos só existem como ferramentas do primeiro objetivo de proteção social. Proteção social como proteção da pessoa para que ela tenha o mínimo para poder se reerguer e tocar a vida com a sua própria cabeça. Legal. Isso aqui eu já abordei tangencialmente, eu vou abordar de uma forma mais rápida também, mas aprofundada. A proteção social ela deve garantir algumas seguranças. A primeira delas é de sobrevivência. A pessoa está ali na rua, ela precisa no mínimo de alguma coisa para comer. Precisa de alguma renda mínima. Então é aí que vem os benefícios de renda mínima, Bolsa Família, locação social não. Segurança alimentar,
né? Tudo que for necessário para que você dê aquilo extremamente imprescindível para que a pessoa não morra de fome, está aí, né? Hoje não é algo tão comum, mas na década de 80 era muito forte a questão relacionada à infância sobre as crianças em situação de rua. Ou se pegar se pegar estados do Nordeste ou Norte de Minas Gerais, muitas pessoas morrendo por conta de desnutrição, não tem o que comer. O Brasil ele deu um grande salto para diminuir, quase erradicar a mortalidade infantil por conta de pobreza. Basicamente por conta de programas e benefícios como esses. Te dá aquela segurança mínima para você sobreviver. Tá te tirando da miséria? Não tá. Mas tá te dando as condições mínimas para você estar vivo e por conta disso começar a pensar em qualquer outra coisa. Segurança de acolhida. Bom, você está na rua. Você tem alguma vulnerabilidade especial que você não consegue por conta própria dar conta. Nós estamos falando de pessoas em situação de rua, estamos falando de albergue para pessoas que moram em situação de rua, estamos falando de acolhimento para crianças, estamos falando de acolhimentos para idosos, acolhimentos para pessoas com deficiência que foram abandonadas, acolhimentos para mulheres vítimas de violência doméstica e que precisam sumir durante um tempo, sob pena de eventualmente até morrerem. E há até a previsão aqui de questões relacionadas aos LGBTs. Tão pouco eu vejo sobre isso. Eu sei que, se eu não me engano, aqui na capital, na saúde, tem um albergue voltado para o público LGBT. LGBTI, no caso, né? Tem o I aí também. Mas é um que funciona para uma área enorme, né? Em Santo André, a gente, inclusive, remete as pessoas para lá. Falta estabelecimentos adequados. Até porque existe um livro muito interessante de um cientista político, que eu não me recordo agora direito nem o nome dele nem no livro, que ele trabalhava num desses albergues para pessoas em população de rua. E ele trata justamente sobre o tratamento que as pessoas trans sofriam dentro desses estabelecimentos, né, de todas as questões de preconceito sofridas tanto pelos colegas quanto pelos prestadores de serviço que não tinham nenhum traquejo, nenhuma forma de trabalhar, que mesmo na forma de divisão do banheiro, né, chegou-se, se eu não me engano, era na Zaknash, esse albergue. E aí, por conta disso, para onde manda essas pessoas? Banheiro masculino, banheiro feminino? Aí mandava para o banheiro de deficiente. Nossa. Questão relacionada ao alcoolismo, drogadição. Aqui a gente já está fazendo intersecção também com a questão da saúde, né, que eles podem eventualmente ficar um tempinho ou outro lá nos leitos do CAPS, se for de extrema necessidade. Há uma intersecção, nunca estamos falando de uma coisa desvinculada da outra. As políticas públicas têm que atuar juntas. Segurança de convívio ou vivência familiar. Esse é muito interessante. Conheço pouco como ele funciona, talvez até mesmo pelos preconceitos arraigados, mas como diz aí, busca a superação de barreiras relacionais que mantenham o indivíduo isolado da convivência dos demais. E aí, basicamente, por discriminações de múltiplas razões, seja por conta de velhice, por deficiência, por orientação sexual e por aí vai. Seria uma atividade que o poder público forneceria, seria um serviço que forneceria para poder prestar esclarecimentos, né? Imagino que a população LGBT seria para desmistificar alguns tipos de preconceitos, de repente trazer novas experiências de como lidar com a situação. É que especificamente quanto a público LGBT eu nunca vi, e seria muito importante ter organizações do poder público sobre esse aspecto. Teve um caso muito triste que eu tive que lidar. É um caso que a gente falhou, a rede como um todo. O caso chegou ao conhecimento da rede quando a menina trans tinha 13 anos de idade, completou 18 anos e a gente não conseguiu dar uma ajuda do que ela precisava. A rede batia a cabeça, cada um tinha um preconceito seu, cada um culpabilizava ela por uma razão diferente e no final das contas ninguém foi lá no problema, no foco da questão, que era o conflito entre ela e os pais, porque os pais nunca aceitaram. É um caso que o pai, ele era inclusive, segundo consta, um integrante dos carecas do ABC, deu porrada até dizer chega na menina, forçando, né, a virar homem, e a mãe é uma pessoa extremamente religiosa,
que não conseguia chamá-la de ela, e acabou sendo expulsa de casa, entrou na prostituição, droga, aquele esquema de querer colocar silicone industrial. Conseguimos dissuadi-la de fazer isso, mas já morava com a cafetina, né? E no final das contas, esse que era o problema central. Esse era o problema. Se a família... Olha a questão da matricialidade, o princípio da matricialidade. Se tivesse sido focado na questão familiar, dos problemas interrelacionais, a gente teria talvez melhorado a qualidade de vida daquela moça. Mas não, tudo que foi feito para culpabilizá-la, para dizer que ela estava se colocando em risco, para dizer que ela estava decepcionando os pais. E no final das contas, o máximo que nós conseguimos para ela foi disponibilizar o acolhimento institucional quando ela queria aparecer, porque ela também não sentia nenhum tipo de vínculo com o local, tomava banho de vez em quando e ia embora. Hoje em dia eu não sei nem mais o que acontece com ela. Mas, enfim, não se restringe só a isso, né? Questão de relação aos idosos, deficientes e por aí vai. Alguma dúvida? Então tá bom. Vamos falar agora sobre as modalidades de proteção. Então, lembrando, né, a política de atendimento dos direitos da criança e adolescente tem como finalidade 3 linhas de ação. Primeira, oferta de direitos. Segunda, proteção social. Terceira, garantia de direitos. Na parte da proteção social, há um paralelismo muito grande com a assistência social. Tudo que tem na parte de assistência social a gente vai puxar para a nossa área de atuação, com mais as especificidades da infância. Então, se nós estamos falando da assistência social, a gente precisa entender como que funciona, como que é essa assistência social, como a proteção social, ela se desenvolve. E a LOAS, ela especifica que a proteção social, ela se desenvolve em 2 eixos. O primeiro deles é a proteção social básica, e a proteção social especial. A proteção social especial ainda se divide em 2. Temos a de média complexidade e a de alta complexidade. Divide-se dessa forma. E como que esses programas, serviços, projetos e benefícios são divididos dentro do âmbito da assistência social? Você tem a prefeitura, dentro dela você tem a Secretaria de Assistência Social, dentro da assistência social você tem a divisão entre proteção social básica e especial. Cada uma dessas formas de intervenção tem um equipamento de referência. Na proteção social básica, nós temos o Centro de Referência de Assistência Social, é o CRAS. Na proteção social especial, nós temos o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, é o CRES. Vira e mexe também aparecem umas pegadinhas aí de questão para vocês, confundindo CRAS com CREAS, dizendo qual é a proteção, tá. Não precisa decorar nada, entendeu? Compreendendo. Se são 2 formas diferentes, uma é a básica, outra é especial, essa aqui é a única que tem especial, né? A forma especial se divide em média e alta complexidade, o que leva a crer, então, que aqui é menos complexo, né? A proteção social básica. E como que nós conseguimos identificar que o caso em concreto pertence a uma ou pertence a outra? E por que é importante a gente diferenciar também a qual que isso daí participa? É importante a gente diferenciar porque quando o poder público vai tentar dar a melhor forma possível de proteção social,
ele se desmembra em órgãos especializados para dar a prestação. Então, se o seu problema ele exige maior especialidade, você tem uma equipe especializada para isso. Muito provavelmente com mais profissionais, para dar um enfoque mais denso. Outros profissionais diferentes, de uma forma mais incisiva. Quando nós estamos falando de proteção básica, são outros profissionais com outro tipo de enfoque e com outro tipo de atuação. É para melhor prestar assistência social que nós temos essas diferenciações. Então o CRAS, a proteção social básica, ela se opera naqueles casos em que se verificam ainda a existência de vínculos familiares, e nós estamos tentando prevenir a violação de direitos. Não se verificou ainda que direitos foram violados, mas que potencialmente poderão ser violados. Então, basicamente, são aquelas situações em que a família se encontra em situação de pobreza, ela percebe que em breve ela pode ser prejudicada, em breve ela terá seus direitos violados por N questões, então o CRAS pode oferecer algumas questões que beneficiem do familiar. Exemplos. Determinada família reside em uma região de ocupação e eles já sabem desde logo que vai ter reintegração de posse, vão ter que sair de lá. Teve todo o processo jurídico, mas uma hora, inevitavelmente, a reintegração de posse vai ocorrer. Essa família, de antemão, pode comparecer num CRAS, ou melhor ainda, os agentes do CRAS podem comparecer à ocupação, realizar o cadastro dessa família, dentro dos cadastros de recolocação, de habitação, para que, quando retirados de lá, eles já tenham a segurança de acolhida para algum lugar. Ou mais, o CRAS é o equipamento de referência para qualquer pessoa solicitar o Bolsa Família. Então, não necessariamente você precisa estar numa situação onde você esteja morando na rua, sua saúde foi para o espaço e por aí vai. Mas a situação de falta de condições financeiras já é suficiente para você ir lá. Eu me sinto meio idiota falando essas coisas para vocês, porque se a família chega no cúmulo de pedir um Bolsa Família, e eu estou falando para vocês que não tem violação de direito, é quase que esdrúxulo, né? Porque se todo mundo deveria ter condições mínimas, dignidade da pessoa humana, me parece que é o óbvio ululante que, sei lá, né, a maioria da população vive em constante violação de direitos. Mas, enfim, né, exige-se algo mais quando estamos falando sobre isso. Lembra que a gente tem que falar sempre a partir da realidade do sistema que a gente está trabalhando. E outras questões também relacionadas a discussões entre famílias. Então, vamos supor que há algum conflito geracional entre pais e filhos, sei lá, os pais verificam que o filho está tendo um comportamento que eles julgam inadequado, o filho está querendo sair de casa, já ameaçou algumas vezes. Existem alguns órgãos do poder público que estão aí também para tentar minimizar esses conflitos, chamar junto para poder ter diminuição aí desses atritos, principalmente por meio de organizações não governamentais, que são conveniadas. O CREAS, como eu falei, tem média e alta complexidade. Na média complexidade, a gente ainda tem o vínculo, mas já teve violação de direitos. E na de alta complexidade, você não tem vínculo e teve violação de direitos. Então o CRAS, ele tem como principal objetivo o fortalecimento da família. É justamente porque você percebe o risco de violação de direitos que você precisa dar atenção máxima para que essa família não chegue a ter uma efetiva violação de direitos e que ela, então, continue sendo um núcleo positivo de fortalecimento e de desenvolvimento do seu próprio núcleo,
e de proteção, né? No nosso caso de infância, de proteção para as crianças e adolescentes do grupo. Eu coloquei aqui no slide para vocês, esses são os serviços socioassistenciais tipificados para a proteção básica, previstos na Resolução 109 de 2009 do CNAS. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, é o PAIF, que tem essa atividade que eu falei de fortalecimento de vínculos quando existem conflitos familiares. Esse é o serviço básico, é o serviço que o CRAS se origina a partir daí. Se o CRAS serve para alguma coisa, é para fortalecimento de família. Então a primeira coisa que eles têm que ter é esse serviço de fortalecimento de vínculos. Em Santo André eu sei que existe isso por meio de ONGs. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, mais voltados à questão de idosos. Serviços de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. Uma coisa interessante da assistência social, que eu também falei para vocês na saúde, é que os funcionários, eles não têm uma atuação meramente passiva. Eles têm que ter uma atuação proativa. Né? Eles têm que realizar a busca ativa quando eles fazem o atendimento das famílias. Eles não têm que ficar apenas esperando que as pessoas venham até o seu próprio serviço. É seu papel ir até o local para dizer que o serviço existe e se mostrar disponível para recebê-los. A questão da vigilância socioassistencial não é só para colher dados e ir embora, né? Tipo o IBGE. É de chegar lá, verificar quais são as condições, sim, levar para a prefeitura para poder, na política, alocar recursos para determinadas regiões, mas estamos aqui, o CRAS eu não sei onde, está precisando de algo, vou te referenciar aqui agora, aquelas atuações de itinerantes, ir até o encontro da pessoa. Benefício da prestação continuada, que é o BPC, popularmente conhecido por LOAS. É uma renda básica no valor de um salário mínimo, né? Ele tem previsão constitucional, dirigido a pessoas com deficiência e idosos a partir de 65 anos que não têm meios para manter nem de tê-la provida por sua família. Além disso, a LOAS também prevê no artigo 22 outros benefícios, que se chama de benefícios eventuais. Então existem duas previsões de benefícios na LOAS, o BPC e benefícios eventuais. O que são esses benefícios eventuais? Aí a LOAS deixa aberto para que seja disciplinado em cada ente, de acordo com as necessidades, de acordo com a situação de ocasião. O próprio Bolsa Família não está previsto na LOAS, tem lei específica que fala sobre o assunto. A lei de locação social é uma lei que costuma existir no âmbito municipal. Costuma ser uma previsão, uma provisão que o município dá para as famílias, na hipótese de estar em situação de rua, ou de estar em risco de serem colocadas em situação de rua, ou que as crianças estejam em risco de serem acolhidas por falta de habitação, ou por questão de violência doméstica. Pelo menos em Santo André, esses são os requisitos. Você tem direito a receber um benefício durante um ano, no valor de algo aproximadamente de R$500, para que você pegue esse dinheiro e alugue algum local, e que durante esse um ano você consiga de alguma forma obter meios de por conta própria, não precisar mais um ano depois desse benefício e conseguir alugar ou comprar a sua habitação, sei lá, do meio que for. Essa lei específica que eu estou falando para você de Santo André, ela ainda pode ser repetida por mais um ano, né? Então seria um prazo máximo de 2 anos. Existem outros lugares, eu sei que São Paulo tem uma legislação municipal que fala sobre a possibilidade de benefício eventual por conta de calamidade pública. Então, se eventualmente houve uma enchente, houve um deslizamento, também há a possibilidade do município prestar um benefício para você ter aí seu direito de acolhida. E quando a gente fala sobre a proteção especial, nós estamos falando sobre violação de direitos e reconstrução de vínculos familiares. Vou deixar vocês lerem isso aí depois.
O mais importante para a gente, quando nós estamos falando do ECA, tudo isso aqui é importante na prática do defensor, e vocês precisam entender como funciona. Mas na parte do ECA, que tem as medidas protetivas, é a parte de alta complexidade. Por quê? Porque o ECA fala sobre a medida de acolhimento institucional. Acolhimento é uma situação em que você, primeiro, verificou que a criança teve o seu direito violado, senão você sequer conseguiria fazer a ponderação entre o direito violado e a questão da convivência familiar. E, em segundo lugar, você vai ter que tirar essa criança e colocar ela num abrigo. Né? Você vai ter que tirar e colocar ela numa instituição total. Então, quando você precisa, para resguardar o direito dessa criança, tirá-la do núcleo familiar, você rompe o vínculo familiar, ainda que você justifique isso por algum bem superior, mas você está colocando ela numa instituição total. É por isso que os principais serviços destinados para a proteção social especial de alta complexidade são aqueles relacionados às instituições totais. Então aqui vocês estão vendo os serviços voltados à proteção social de média complexidade. Já vou direto para de alta. Veja só. Acolhimento institucional, abrigo institucional, casa-lar, casa de passagem, residência inclusiva. Acolhimento república, acolhimento família acolhedora, calamidade pública. São todos serviços que vão dar a segurança de acolhida para você. Você não vai permanecer com a sua família, você vai permanecer em um lugar separado. Ou porque a sua família se lixa para você e você está sozinho no mundo, ou porque a sua família é justamente aquela que violou seus direitos. Significa que em todos deles necessariamente você não vai ser abrigado com sua família? Não, não necessariamente. Mas ele é voltado especificamente para esse público. Então eu vou focar nesse ponto aqui que eu acho que é mais interessante. Alta complexidade. Serviço de institucional. O primeiro que nós temos é o abrigo institucional. Essa é uma nomenclatura antiga. Se vocês pegarem o estatuto, vocês vão ver que originalmente uma das medidas protetivas era abrigo institucional. Esse nome foi modificado com a reforma da lei de 2009. Tiraram todas as expressões referentes a abrigo e passaram a chamar de acolhimento institucional. Na infância tem muito essa questão de ficar mudando o nome, porque cada palavra tem um significado, né? Por que as pessoas que realizaram essa mudança, e essa mudança veio em 2009 com a lei de convivência familiar, as pessoas entenderam o seguinte: o abrigo é o local que vai te dar exatamente isso que o nome diz, abrigo. É o local que vai te proteger do ambiente externo. O acolhimento institucional ele tem que ser mais do que um abrigo. Ele tem que ser um lugar que te acolha, como o próprio nome diz, te dê essa segurança, mas que não tenha como finalidade principal ser um abrigo. A finalidade principal dele é trabalhar junto com a família para que seja possível a reintegração dessa pessoa à sua família de origem. Diferentemente de um simples abrigo, como por exemplo poderia ser no caso de um abrigo destinado a moradores em situação de rua, pessoas em situação de rua, ou então pessoas com deficiência, que infelizmente elas acabam permanecendo ali por falta de opções, o acolhimento tem que ser um local que tem a meta prioritária de preparar aquela criança e adolescente para retornar ao convívio da família de origem. Ou, se impossível, prepará-la para uma família substituta, no caso a adoção. Então é por isso que mudou a terminologia. Hoje em dia, não digam abrigo, ainda mais numa fase oral, isso seria prejudicial. Diga acolhimento, é o que está na lei, mostra que vocês sabem a diferença do que a gente está falando. Então eu até coloquei aqui a palavra SAICA, né? mais uma sopa de letrinhas para a gente. SAICA seria Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente. É uma sigla bem tranquila para a gente. Que é o que está previsto lá no ECA. Essa é exatamente a medida que está prevista. Além disso, nós temos pela assistência social outras opções de abrigo de criança que não são apenas aquelas que estão previstas no ECA. Então nós temos outras opções. O juiz, o conselho tutelar, no exercício de suas funções, tem as medidas do rol do artigo 101. Mas isso não significa que no âmbito da política de segurança social, o município por si só não ofereça outras opções. O acolhimento institucional está vinculado ao juízo. Então presta a ele relatórios, faz um acompanhamento, tem a finalidade de preparação de retorno para a família.
Já esses outros abrigos que estão aqui não tem essa finalidade, porque eles não são necessariamente... Voltando. Porque eles não têm esse vínculo com o judiciário, mas podem ser também opções de políticas públicas municipais. E por estarem previstas tanto na Política Nacional de Assistência Social quanto na resolução do CNAS, também podem ser exigidos caso o município não tenha isso disponível. Então tem aí a previsão da Casa Lar, que, como exemplo que eu trouxe aqui, são a ONG Aldeias Infantis. Você tem uma organização, né, essa aqui é uma organização não governamental, que pode receber repasse de verbas do município para realizar esse trabalho. São pessoas que estão trabalhando e recebem dinheiro para estar na condição de professor, de auxiliar, de psicólogo, coisa e tal, e que eles trabalham dentro de um ambiente parecido com uma casa. Não é algo tão frio como um acolhimento institucional, é uma casa de verdade, mas a pessoa que está ali é uma pessoa contratada. A casa de passagem costuma ser um local onde a pessoa acaba mais que ficando com uma triagem. Vou explicar mais ou menos. Em Santo André a gente tem uma dessas. Ela serve, no mais das vezes, para receber crianças que acabaram de ser acolhidas, que ainda estão em alguma situação muito peculiar de talvez até poder ser reintegrada para a família de origem rapidamente, ou então estão em situação de surto por conta de um uso de drogas que fizeram, e que se colocarem imediatamente já num acolhimento institucional, pode ser que cause problemas tanto para as crianças que já estão morando ali, porque o acolhimento institucional é como se fosse a casa deles, como também pode causar transtornos para os técnicos que estão desempenhando as atividades. Então é como se fosse um setor de triagem. Antes da pessoa ir para a casa que realmente vai, ou para o serviço que realmente deverá ficar, é um local onde a pessoa permanece ali 1 noite, 2 noites, antes de ser encaminhada para onde devidamente deveria ser. Tá? A residência inclusiva, ela é um abrigo voltado para pessoas com deficiência, maiores de 18 anos. Porque se for menor de 18 anos, tem as outras opções. Algumas vezes a gente se depara, né, no nosso dia a dia de defensor da infância com essa situação. Então a gente defende aí adolescentes que estão, né, completando a maioridade dentro do acolhimento, possuem uma deficiência física ou psíquica que até por conta disso obstaculizou que alguém tivesse interesse na sua adoção, ficou aí até os 18 anos. O que vai ser feito dessa pessoa? Vai ser chutada? Existe a residência inclusiva que vai receber essas pessoas para que elas não sejam chutadas. Mas é aquele ciclo, vai continuar dentro de instituições totais até que alguém um dia queira se responsabilizar por eles ou nunca. Né? Porque se a assistência social tenta prezar pela autonomia da pessoa, obviamente existe um limite para qualquer coisa, né? Então tem alguns casos que não conseguem. Eu tive um caso de uma moça que ela acabou indo para a residência inclusiva, hoje ela já deixou a residência inclusiva, que é muito interessante, acho que ela ficou lá 3 anos, ou seja, ela deve ter ficado até os 21 anos de idade ou 22, e ela conseguiu deixar porque ela tinha alguma deficiência psíquica que não inviabilizava ela de ter uma vida com os atos da vida civil assim, mínimos, né? Obviamente ela tinha várias dificuldades cognitivas, mas ela conseguia pegar o ônibus, conseguia trabalhar com alguns trabalhos menos elaborados, de certa forma conseguia ter uma vida autônoma, e foi isso que foi trabalhado, conseguiram um emprego para ela, conseguiram algumas coisas, ela saiu dessa residência inclusiva. Outros que a gente tem, acolhimento em república, jovens egressos do acolhimento, completou 18 anos, para não chutar eles e mandar para a rua, existe esse estabelecimento aí. Em Santo André ele não existe esse serviço, mas os SAICAS eles funcionam bem direitinho para prepará-los quando eles estão lá com 16 anos. O foco acaba sendo mais de prepará-lo para a vida adulta do que qualquer outra coisa, porque 16 anos já... as hipóteses de colocação em família são reduzidíssimas. Então lá faz um trabalho muito interessante. Normalmente com 18 anos ele já sai com um curso técnico, com algum trabalho já engatilhado, com algum sistema de aluguel compartilhado com outros. Mas enfim, né, poderia ter essa possibilidade de acolhimento em república. Serviço de acolhimento e família acolhedora, esse também está previsto no ECA.
né? Temos duas possibilidades de acolhimento, institucional e o familiar. O acolhimento familiar é isso, acolhimento em família acolhedora. É esse o nome que a gente dá para a família que recebe. Outro momento a gente fala sobre isso. Serviço de proteção a situações de calamidade pública emergencial. Já meio que falei um pouquinho para vocês. Que não sejam serviços que estejam especificamente constantes do ECA, vocês vão ser cobrados a conhecer isso daqui. Primeiro de tudo porque está no edital, não tem como fugir. E segundo porque um defensor completo não vai se restringir tão apenas àquilo que está previsto no ECA. Ele vai saber como funciona a rede de atendimento do município. Então, quais são as viabilidades, quais são as opções que você tem, inclusive para evitar situações tão estigmatizadoras, ou até mesmo que envolvam um processo judicial. É a mesma questão quando a gente está falando sobre saúde e a gente está falando sobre internação compulsória. Quando é um juiz que determina o que vai ou o que não vai ser feito, só um juiz vai dizer o que deve ser desfeito. Não é isso? Para cada decisão judicial tem que ter uma outra judicial em sentido contrário. Então a desjudicialização é sempre o melhor caminho. Então se você como defensor conhece os caminhos, poxa, é muito melhor do que ficar pedindo. Você defensor, eu já fiz isso. Já pedi judicialmente o acolhimento institucional de um adolescente. Um adolescente que estava em situação de rua, a mãe odiava ele, tinha repulsa, jogava ele na rua, eu pedi o acolhimento institucional do adolescente. Ele queria ser acolhido. Mas, embora essa seja uma opção, não é a única opção. Você tem várias outras também que podem ser utilizadas se for o caso. Aliás, foi um caso muito interessante, que era a defensoria pedindo acolhimento do menino e o Ministério Público sendo o contrário, dizendo que não tinha que acolher coisa nenhuma, porque ele era oriundo do sistema socioeducativo e por conta disso ele ia ser má influência para os outros adolescentes. Beleza, aí depois tem umas sugestões aí para vocês. Voltando então. Ficou bom para vocês a questão da proteção social? Deu para desenvolver? Então a proteção social é uma linha de atuação da nossa política de atendimento, também é o objetivo central da assistência social, que também trabalha com a vigilância socioassistencial e também com a defesa de direitos. Mas o foco é proteção social. Vimos que a proteção social ela é desenvolvida pela assistência de inclusão, assistência social, seja o nome que for, de forma direta ou indireta. Nós vimos basicamente só a parte direta. De forma direta são dois equipamentos, CRAS e CRES. CRAS presta proteção social básica, CRES é especial. O especial se divide em duas por conta dessas limitações aqui. O CRES tem um pessoal mais focalizado, tem uma intervenção mais rígida, afinal das contas, na especial você está numa instituição total, a intervenção tem que ser absoluta, tem que ser máxima. E aqui é algo mais tranquilo, não necessariamente você teve violação de direitos, e na verdade a ideia é prevenir. Ok, então vamos voltar um pouco. Nós falamos que quando iríamos falar sobre política de atendimento, eram três coisas que falaríamos: diretrizes, linhas de ação e entidades. Agora é a hora das entidades. Curiosamente, uma definição legal sobre entidades de atendimento, unidade e programa de atendimento só veio em 2012 com a lei do SINASE. Antes disso a gente não tinha de forma positiva o significado e a definição de cada uma delas. Segundo o SINASE, artigo 1º, as entidades de atendimento são as pessoas jurídicas de direito público ou privado que instalam ou mantêm a unidade e os recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento de programas de atendimento. E aí a lei fala pra gente o que é uma unidade e o que é um programa de atendimento. Então a entidade é onde se desenvolve isso. Muito bem. São as pessoas jurídicas. O que é a unidade? É a base física. Então a entidade tem uma unidade que presta um programa de atendimento, que pode ser tanto de proteção quanto de socioeducação. E aí que a gente tem os nossos dois pilares principais, que não tem que ser visto de uma forma separada, mas enfim, eu acho que é mais fácil na hora de estudar.
E esses programas de atendimento, esse programa de atendimento é a organização e o funcionamento das condições necessárias para atendimento de certo objetivo e prestar determinado serviço. Segue ainda a lei, o SINASE, estimulando a existência de organizações não governamentais que atuem em sistema de convênios com o poder público, repasse de verbas e por aí vai, cooperação de rede, sendo que em última análise a responsabilidade sempre vai ser do poder público, né? Vamos lá, mais uma vez voltando lá para Santo André, nós temos o serviço de acolhimento institucional. Esse serviço ele é prestado lá por meio de 5 unidades. Conforme uma resolução do CONANDA, cada unidade deve ter, em média não, é porque existem algumas peculiaridades, mas cada unidade deve ter um limite máximo de 20 crianças e adolescentes. Existem alguns casos que deve ter menos. Se existem bebês, se existem pessoas com problemas psiquiátricos, mas uma condição normal de temperatura e pressão, 20 crianças e adolescentes. Então temos uma capacidade máxima de 100 crianças e adolescentes, hoje a gente tem algo em torno de 92. São 5 unidades. Essas 5 unidades, onde se desenvolve o programa de atendimento de proteção, elas são geridas por 3 entidades. Uma que tem a gestão de 2 unidades, outra que tem gestão de outras 2 unidades e uma terceira que tem gestão só de uma unidade. Se eventualmente acontecer uma tragédia ali dentro, ou tiver, por exemplo, uma violência que algum educador praticar contra uma criança, coisa e tal, a quem eu vou entrar com uma ação de responsabilização? Posso entrar direto contra o poder público. Porque é o poder público que é o responsável pela prestação do serviço, ainda que ele tenha feito por meio de uma organização não governamental. A relação entre ONG e poder público é uma relação entre eles. A relação de proteção social fornecida pelo poder público e do cidadão é outra. Então, se eu eventualmente for reivindicar alguma indenização, alguma responsabilização, eu vou atrás do poder público, que eventualmente, se quiser, entra com ação de regresso contra a ONG, rompe o convênio que tinha, seja lá o que for. Mas eu não tenho obrigação de ir contra o convênio, apesar de eu poder também fazê-lo. Eu posso ir direto contra o poder público, em razão da responsabilidade objetiva do Estado. Muito bem. Registro de entidades. Como então, vamos supor, né, eu tenho uma ONG, quero participar de um desses trabalhos. Como que eu posso fazer para trabalhar com esse tipo de serviço? E aí o ECA traz para a gente 2 questões que caem bastante em questão de prova, que é legal vocês entenderem. Se você só ficar decorando, vocês vão cair na pegadinha. Registro das entidades e registro dos programas. São 2 coisas diferentes. Primeira coisa que uma entidade precisa fazer para prestar o seu serviço é ter registro da sua existência. Então eu tenho uma ONG, eu vou ter que registrá-la perante o CMDCA para que eu possa começar a funcionar. Então, registro das entidades. Eu tenho uma ONG, para que eu possa começar a funcionar, eu preciso ir no CMDCA, registrar a existência da minha ONG, e aí, uma vez que autorizada, eu posso começar a funcionar. Isso só com as organizações não governamentais. Por quê? Porque as organizações governamentais são do poder público. Seria meio contrassenso você exigir que o próprio poder público tivesse que criar seus órgãos e registrá-los no CMDCA. Pô, já é parte integrante da estrutura do poder público. Então, na verdade, é aquele que vem de fora, que tem que se mostrar idôneo e, por conta disso, que tem capacidade de prestar o serviço. Ponto. Então, registro de entidade é algo que só as organizações não governamentais precisam fazer.
Elas só podem começar a atuar depois que forem autorizadas pelo CMDCA e o prazo de validade dessa autorização que vai ser dada é de 4 anos. Isso vocês precisam decorar. Muito bem. Uma vez que registrada a entidade, você ainda precisa registrar o programa que você vai desempenhar. Nesse caso, tanto as ONGs quanto o poder público precisam realizar a inscrição. Porque ainda que, vamos imaginar o poder público, ainda que eu tenha ali um órgão que exista já legalmente, e é óbvio que existe porque é parte integrante da administração pública, os programas que ele for desempenhar precisam ser fiscalizados. E a fiscalização é do CMDCA. A gente vai ver quando for ver o sistema de garantia de direitos que os conselhos de direitos compõem o eixo de controle. São eles que fiscalizam a atividade do poder público. Isso é muito interessante porque é um órgão paritário. Então o povo também tem controle sobre a gestão. Então, tanto faz se você é uma ONG ou se você é uma entidade governamental. O seu programa você precisa cadastrar, precisa pedir ali inscrição no CMDCA, que é aquele órgão que vai fiscalizar. O CMDCA vai analisar seu pedido e aí vai deferir ou não. E caso defira, essa validade, essa inscrição ela vale por 2 anos. E aí para vocês não serem pegos em pegadinha de ficar trocando os números. Pensem comigo, vocês são uma ONG, vão começar a prestar serviço público. O que é mais lógico? Atestarem a sua existência por um prazo maior ou menor do que aquele que foi autorizado para você prestar o serviço? Né? Primeiro você tem que existir para depois prestar o serviço. Imagina, se eles te atestam a existência por 2 anos e você pode prestar o serviço por 4. Isso é ilógico. Então, por 4 anos, eles permitem que você esteja ali funcionando e 2 anos que seu programa esteja funcionando. Que pode ser reavaliado sempre que o prazo se exaurir. Entendeu? Não existe vedação. Se o serviço estiver sendo bem prestado, o poder público pode ir dando continuidade sem problema algum. Até para tentar lembrar, 4 anos da entidade, cabe em 2 vezes a possibilidade de avaliação do programa. A fiscalização das entidades, a fiscalização das entidades deverá ser feita conforme o ECA pelo Judiciário, Ministério Público e Conselhos Tutelares. É isso que diz o ECA. E a Defensoria? Bom, a Defensoria não está prevista nesse rol do ECA, mas por conta do artigo 4º, inciso 17 da Lei 80 de 94, a gente pode extrair alguns deveres da Defensoria Pública de fiscalização. Diz aí o inciso que a Defensoria Pública deverá atuar nos estabelecimentos de internação de adolescentes, visando assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais. Percebam que esse inciso acaba focalizando a atuação do defensor em estabelecimentos de internação, né? Aí você poderia tanto falar sobre Fundação Casa, quanto eventualmente, um hospital. Talvez você possa fazer esse paralelismo. Acho forçação de barra você falar que esse inciso fala também sobre os acolhimentos institucionais. Mas nada impede que numa interpretação mais abrangente, até porque todos nós somos pertencentes ao sistema de garantias, que a Defensoria também atue dessa forma. Até porque a jurisprudência vem entendendo que a Defensoria pode, assim como a ação civil pública, propor ação também de responsabilização por improbidade administrativa. Há um certo conflito sobre se isso deveria ou não ser algo a ser batalhado pela Defensoria Pública. Enfim, se essa é ou não é uma questão que a Defensoria Pública deveria comprar. De um lado vem aquele diabinho dizendo, não, compra sim, afinal das contas nós temos que ter autonomia, temos que cada vez mais abraçar atividades, é nosso papel fiscalizar e ser o grande defensor das crianças, inclusive como curador especial, substituto processual, tá. Por outro lado vem o outro aqui e fala o seguinte, olha, você não acha que isso aí é meio atividade do MP? Não. Explico. Imagina um defensor público que atua em trabalho de rede com os acolhimentos institucionais, com o CAPS, com as UBSs e tudo mais.
Você entra ali como parceiro. Você vai lá para tentar ver a questão de soltura não, né? A questão de desacolhimento da criança. O CAN da Defensoria Pública vai lá conversar com as técnicas para tentar ver a melhor solução. Você faz reunião de rede, você se abre, né, para trabalharem juntos, e vai ser você que vai apontar o dedo na cara dele dizendo o que está errado? Será que não é um pouco colidente as funções? Ao mesmo tempo você se apresenta como um parceiro, mas de outro lado você também se apresenta como um possível algoz deles. Então você está lá entrando para ajudar, mas também está entrando para punir, se for o caso. Me parece que talvez seja mais interessante eu ver esse segundo aqui. Legal a defensoria poder brigar por outras formas aí de defesa da criança e do adolescente. Mas por que, se nós vislumbrarmos uma situação de violação de direitos, como por exemplo, bateram, né, teve abuso ali, bateram numa criança dentro do acolhimento. Por que a defensoria não se contenta em formar um dossiê e mandar isso para o Ministério Público? O Ministério Público não vai fazer nada. Por que a defensoria não se contenta em provocar o Ministério Público e reclamar na corregedoria deles se eventualmente não fizerem nada? Cada órgão tem que funcionar, porque senão o sistema ele breca. Tem uma foto que eu trouxe aqui para vocês que eu quero mostrar. Ó que foto bacana. Essa é a rede do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente. Nós temos as diversas engrenagens que fazem a rede funcionar. Se uma engrenagem não funciona, o bagulho vai pro saco. Então, me parece mais interessante a defensoria ser forte na cobrança do Ministério Público, fazer o que ele tem que fazer, e assim, eventualmente, até que aquele promotor desidioso seja chamado a atenção, eventualmente, pela sua corregedoria, pelo seu Conselho Nacional, seja lá o que for, do que ficar fazendo as vezes dele. Se queimar em eventual visita que você for fazer e prejudicar seu próprio trabalho. Já tem quem faça isso. Né? O Ministério Público já tem a fama de ser aí o fiscal da lei, aquele que vai lá para fiscalizar e eventualmente processá-los. Talvez não seja funcional para um defensor público querer, nesse particular, roubar as atribuições do Ministério Público. Ainda que você possa justificar muito bem que a gente pode fazer se a gente quiser. Entendeu? Tem as duas possibilidades. Estrategicamente, eu não acho interessante. Eu prefiro a segunda. Se tiverem que dialogar com alguém em uma segunda fase ou numa oral, saibam que existem essas possibilidades. Tem só um pouquinho mais de coisa para falar sobre o assunto. Como já passou aí o tempo, eu vou deixar para falar na próxima aula. Beleza? Valeu. Vai, Cruzeiro!